em dose dupla. Amém. Hoje é em dose dupla, à noite. Dá para aguentar 2? Olá, querido. Sou Ezequiel, um dos ministros ali do Sonho de Deus. Acho que está assim. Eu sou a Fanny, sou ministra também lá no Sonho. Nós temos um curso Casados para Sempre, que a gente começa assim, eu sou a Fanny do Ezequiel. E eu sou Ezequiel da Fanny. Eu sou. No Casados a gente né? Começamos assim, eu sou a Fanny do Ezequiel, Ezequiel da Fanny. E é um prazer, é uma honra estar nessa noite. Um ambiente de muita graça nessa noite. Eu anotei na minha folha aqui, depois que a gente chegou, anotei algumas coisas. E eu ainda falava para Ezequiel assim, uma noite de reconciliação. Uma noite de reconciliação do coração dos pais aos filhos. E nós chegaremos nos filhos nessa noite. Né? E esse tema, família, é um tema que no meu coração mexe muito, porque nós sabemos o tanto que Deus fez na nossa família, o tanto que Deus restaurou. Se nós estamos aqui nessa noite, foi porque a eterna compaixão do Senhor nos restaurou. Porque senão nós não estaríamos. Nós não teríamos um ministério, nós não estaríamos casados e nós não teríamos um filho. Aleluia. Vou pedir para você ficar um pouquinho em pé. Vamos adorar mais uma vez essa canção. Tua palavra é um rio incontrolável. Que canção tremenda. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade plena e genuína. Quem vai me ajudar? Ele, né? Ok. Vai que eu te acompanho, tá? Tua palavra é um rio incontrolável que sai do nosso interior, que salta para a vida. És a luz perfeita, és o perfeito amor que dissipou todo o temor. Tua palavra. Tua palavra é um rio incontrolável que sai do nosso interior, que salta para a vida. És a luz perfeita, és o perfeito amor que dissipou todo o temor. Filho dado por eterna compaixão, Cristo exato és sem comparação, primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua voz, Filho dado por eterna compaixão, Cristo exato é sem comparação, primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua voz. Aleluia! Vamos tirar, aleluia! Amém! Glória a Deus! Pode sentar, querido. Aleluia! Aleluia! Maravilha! Glória a Deus! Vamos
já de início ler a palavra do Senhor. Vamos lá em Jeremias, no capítulo 6 de Jeremias, e no versículo 16. Vamos ler 2 versículos, 16 e 17, para começar baseando aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, na palavra que é o próprio Cristo, amém? Tudo converge em Cristo. Vamos ler então. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo replicastes: não cremos nisto, não o seguiremos. Coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei dizendo: prestai atenção ao som da trombeta. Mas replicastes: não atenderemos às tuas ordens. Queremos ler mais uma vez, só que em outra versão, para ficar bem claro para nós o que essa palavra está dizendo. A versão mensagem diz assim: a mensagem do Eterno mais uma vez: vá, ponha-se nas encruzilhadas e olhe em volta, peça informações a respeito da estrada antiga, a estrada verdadeira, depois siga por ela, descubra a rota certa para a sua alma. Mas eles disseram: nada feito, não vamos tomar essa estrada. Eu até providenciei vigias para avisá-los, para tocar o alarme, mas o povo disse: é alarme falso, não é para nós. Amém? Esta é a palavra de Deus, tem tudo a ver com Cristo esta palavra. Quem é o bom caminho? Cristo, Ele é o bom caminho. E Jeremias já traz para nós Cristo Jesus, o bom caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se Jesus é o bom caminho, por que Ele não aceitou de chamá-lo de bom caminho? Porque alguém já chamou ele de bom, né? Marcos 10:17, se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ser rápido aqui no versículo, mas Marcos 10:17 diz: e colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Né? E não sei se vocês ouviram já do apóstolo Cristiano, mas ele explicou esse versículo muito bem, né? Dizendo que por que Jesus não aceitou que o chamassem de bom quando aqui neste versículo? Porque estava ainda no antigo pacto, porque ele não havia ainda morrido e ressuscitado, não havia sido morto ainda e ressuscitado. Porque a bondade aqui no significado de ser bom é aquele que completa toda a obra, é aquele que já fez tudo, já fez a plenitude, aquele que concluiu a sua obra. Bom é aquele que conclui alguma obra, que conclui o seu propósito, esse é o bom. Né? Então, quando Jesus, após ir à cruz e ressuscitar, sim, agora Ele é bom. Né? Ele dizia que o Pai era bom, mas agora Ele também é bom. Por isso, Jeremias já dizia: andai pelo bom caminho. Quando ele fala aqui desse bom caminho, você vê que o bom caminho já é o Cristo ressuscitado, porque Ele já havia completado todas as coisas. Então Ele é o bom caminho. Ele é o bom caminho para a nossa vida, Ele é o bom caminho para a nossa família, Ele é o bom caminho para os nossos filhos. Entende? Então, quando Jeremias fala, interrogai pelo bom caminho, é interrogai por esse Cristo ressuscitado que habita em nós e já fez todas as coisas. Né? Então não é somente no começo, quando Jesus ele se torna o caminho, mas é o bom caminho. Não somente são os princípios eternos, mas o Cristo ressuscitado que habita em nós. Não é só conhecer a letra, como o pastor falou, mas é viver esse Cristo ressuscitado. Amém? Quando a gente fala aqui, e eu quero trazer um pouco para a nossa realidade,
esse versículo para a nossa realidade, muitas vezes em quantos cruzamentos nós não paramos ao longo da nossa vida, quantas coisas nós temos que decidir ao longo da nossa vida, quantas decisões a serem tomadas. Então, aqui o Senhor ele fala, né, através do profeta, olha, no cruzamento você para, observa. E esse observar é você prestar atenção ao que está acontecendo. Hoje é sábado, quinta-feira teve culto de mulheres e a profeta Camila falava assim: muitas coisas nos distraem, muitas coisas nos fazem perder o foco daquilo que o Senhor está fazendo e ao longo da nossa vida. A gente está fazendo faculdade, né? Eu e Ezequiel. E a gente está fazendo uma financeira. Viu? Todo mundo gosta de matemática. E é muita fórmula, né? Até a fórmula, beleza. Só que são muitos cálculos de números muito quebrados, com 4 casas, 5 casas depois da vírgula. Muitas vezes os cálculos. E eu faço a conta, tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Quando eu volto lá no começo para descobrir por que o meu resultado não bate com a resposta, foi porque eu me distraí e perdi uma casa depois da vírgula. Por uma simples distração, eu perdi uma casa depois da vírgula. O que aconteceu com o meu resultado? A matemática não fechou, porque eu me distraí, porque eu perdi o foco. Então, quando a Bíblia fala para a gente observar, prestar atenção ao que está acontecendo e indagar pelos caminhos antigos, ou veredas antigas. O que é uma vereda antiga? É o princípio eterno do Senhor. A verdade eterna do Senhor. Qual é a verdade eterna? Porque o Senhor ele tem uma verdade, a verdade eterna sobre todas as coisas, sobre quem eu sou, sobre quem o Ezequiel é, sobre o nosso casamento, sobre o nosso filho. Não é a minha verdade, os meus olhos naturais que vê Ezequiel e fala assim, não, essa verdade é a verdade que eu tenho sobre ele. Ou a verdade, eu trabalho numa escola, eu trabalho com 500 adolescentes. Então tem uma verdade sobre a vida deles, não é aquilo que eu estou vendo naturalmente falando, com muitos problemas. Existe uma verdade. Então, quando fala esse caminho antigo, fala dessa verdade eterna, que é, mais uma vez, o Cristo ressuscitado, Ele é a verdade sobre todas as coisas. Amém? E, então, quando eu paro, eu observo, eu pergunto qual é, eu pergunto qual é o caminho, né? O caminho antigo, qual é a verdade. E aqui fala assim, interrogai pelo bom caminho, andai por ele, e achareis, aqui fala assim, paz, alcançareis paz e descanso para as vossas almas. Nós na igreja conversamos com muitas pessoas, aconselhamos muitos casais, e de todos, de 100%, eu só quero uma coisa, paz. Ou então, eu estou muito cansada, eu não aguento mais. São as frases célebres que a gente escuta. Eu só quero uma coisa na minha vida, eu quero paz. Ou então, eu estou muito cansada e não aguento mais. E Cristo, que é o bom caminho, se a gente andar por esse bom caminho, a Bíblia diz que nós alcançaremos paz e descanso para nós. Amém. Mas sabe o que acontece muitas vezes com o povo? Não cremos nisso, não seguiremos. Aí o que acontece? Desordena todas as coisas. E a paz, quando a Fanny está falando assim de paz e de descanso, nós lembramos quem é a paz e quem é o descanso. Né? Nós vamos sempre voltar em Cristo, né? Sempre convergir em Cristo. Ele é o príncipe da paz e Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Amém? Então é nele que devemos descansar, nele podemos e devemos descansar. Mas tem pessoas que infelizmente resolvem não quero. A palavra está dizendo, tem pessoas que, como a Fanny está dizendo, nós atendemos, e temos aqui os pastores que também atendem, mas tem muitas pessoas que vai e nos ouve, né, e ouve atentamente e tal, parece que está absorvendo, mas quando sai, não cumpre, não obedece aquilo que nós estamos passando. Né? E isso é corriqueiro. Muitas pessoas que são atendidas, e nós estamos ali para atender, nós somos do Ministério Pastoral, nós estamos ali exercendo o ministério
pastoral. Então, e com muito amor, e nós estamos ali para servir, mas infelizmente tem pessoas que realmente, no momento que está ouvindo, parece que está encaixando, parece que está recebendo, mas depois a gente vai ver no dia a dia que não cumpre, né, não obedece aquilo. Mas o Senhor está agindo na vida das pessoas. E aí nós temos ouvido nesses últimos dias, né, os pastores estavam ali, na segunda-feira, o apóstolo estava nos alertando sobre o ministério da reconciliação, que nós temos que ter paciência e reconciliar a todos em Cristo Jesus. Então o nosso objetivo aqui é que Cristo seja formado em nós, que nós cresçamos nesse Cristo, no amor de Cristo, porque Ele não quer mais que nós vivamos no Adão, no velho homem, mas que tenhamos a nova natureza que é Cristo. Nós já temos ouvido há tanto tempo, né? Há algum tempo que não adianta melhorar, não adianta mudança no velho homem. Precisa morrer o velho para que venha o novo, para que o novo seja estabelecido, né? Posso contar do Guilherme lá, que ele falou do velho e do novo já? Tá, ok. Tá bom. A gente vai misturando aqui e vai ajuntando. E há uns meses atrás eu fui dispensado do meu trabalho, né? E fui primeiro buscar o Senhor, como falar para minha esposa, para o meu filho, e nós nos reunimos para agradecer a Deus pelo evento de ser dispensado, né? Porque Deus tinha algo novo para nós, Deus tinha um propósito melhor, uma nova estação, um novo ciclo. E a gente ali conversando e orando naqueles dias, e um dia retornando para a nossa casa, dia 6 de agosto, poxa, você sabe a data. Ok, 6 de agosto, que é aniversário do apóstolo Eli. Então nós retornando para casa, o Guilherme fala assim: mamãe, eu estou entendendo porque o papai saiu do emprego, foi dispensado. Filho, por quê? É porque para vir o novo, precisa sair o velho. Para vir o novo de Deus, precisa sair o velho. Daí ela até brincou com ele, né? Mas quem que disse isso, filho? Eu estava pensando aqui, sabe aquela criança que tem 12 anos de idade? Estava pensando aqui comigo e... Não, filho, mas quem que te falou isso? Mãe, eu estou pensando. Filho, quem que te falou? Você sabe, mãe, foi Deus que falou. Então é isso, e precisamos viver isso. Nós vivemos por 10 anos, né, numa vida de batalhas dentro de casa, né? Eu sempre fui participante de grupos de louvores na igreja, fui criado num lar cristão, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sou crente evangélico, né? Eu pulava o muro da escola para ir para a igreja. Os meus amigos pulavam o muro para ir para a discoteca, porque naquela época não era balada, é discoteca, né? Hoje é balada, né? Então, para ir para outros lugares, eu pulava o muro para ir para a igreja, cantar, né? Adorar a Deus. Você vê o nível, né? Então, o nível de religiosidade. Mas eu era fiel ali. Então, eu cresci. Mas e com 10 anos de relacionamento conjugal com a minha esposa, de casamento, nós sofríamos muito com brigas constantes dentro de casa. Nunca agredi a minha esposa fisicamente, mas muito com palavras. E eu pensava naquela época, né, que os católicos eram religiosos. Os católicos adoram imagens, são religiosos, tal, não sei o que, são formais, cheios de regras. Depois eu fui descobrir que eu era um exímio religioso, eu era um excelente religioso, né? E eu me movia na religiosidade, porque eu era mascarado. Na igreja estava tudo bem, mas em casa não estava nada bem, a coisa estava indo de mal a pior, e era um constante de briga. Por que eu estou dizendo isso? Porque vivia, ainda que dentro da igreja, participando, sendo um ativista dentro da igreja, né? Mas vivia no velho homem. Como isso, né? É possível isso? É possível. Porque não, eu tinha um Deus externo, eu tinha um relacionamento com um Deus externo. Mas então depois
nós aprendendo de Cristo, nós nos submetendo, né? Eu fui ver que eu estava vivendo o velho Adão. E que eu precisava realmente receber a revelação de Cristo dentro de mim. Por que a gente brigava tanto? Por que um ser humano briga tanto com o outro? Não é bom viver em paz? Não é isso que a gente procura? Paz, paz, paz. Não é isso que a gente procura? Paz, paz, amor, eu quero ser amado, eu quero paz. Não é isso que a gente procura? Por que o ser humano, então, briga tanto um com o outro? Por que tem tanta discórdia? Por que um casal briga tanto, então? Porque a alma, ela é insaciável. A alma, constantemente, ela procura por vida. Ela grita por vida. Só que quando a minha natureza é uma natureza adâmica, mesmo em Adão, você vê Adão fazendo coisas boas. Adão não faz só coisa ruim. Adão faz coisa boa também, porque Adão, ele está enraizado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a fonte é uma fonte não renovável. Falando em sustentabilidade, é uma fonte não renovável, porque esgota, porque uma hora cansa, porque uma hora fadiga. A árvore da vida, Cristo, ela é inesgotável. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É inesgotável Cristo na nossa vida. Mas a natureza adâmica, na natureza adâmica, então, o que acontecia? Eu buscava vida no Ezequiel. Me dá vida, me dá vida, me dá vida. Eu quero viver, eu quero ser feliz. Me dá vida, me dá vida. Da mesma maneira, Ezequiel, me dá vida, eu quero viver, eu quero viver. E nós nos casamos dessa maneira, um tentando tirar a vida do outro. Sugar a vida, sugar essa energia. Mas, como a natureza ainda estava arraigada naquela raiz adâmica, não tinha vida. Então, o que acontece? Cansa, esgota. Eu olho para ele, me dá vida. Ele fala assim, como assim te dá vida? Eu estou buscando vida? Eu vou te dar o quê daquilo que eu não tenho? Por quê? Porque a natureza é uma natureza adâmica e a alma, ela é insaciável. A alma na natureza adâmica, ela é insaciável. Porque nós falamos da natureza de Cristo, porque Cristo é a vida. Então a nossa alma, quando está submetida ao Espírito, e Cristo ele é vivo em nós, e nós entendemos isso, a minha alma é saciada em Cristo. Hoje como casados, como marido, sim, ele tem o papel dele, eu tenho o meu papel, ele tem as funções do papel do homem, sim, tem, mas a necessidade da minha alma é suprida em Cristo, não é mais suprida nele. E então, quando a minha alma é suprida, eu entendo o chamado dele, eu não preciso mais buscar a vida dele, e eu como esposa vou fazer o quê? Cumprir o meu papel, que é impulsionar a vida do meu marido, para que Deus cumpra todas as coisas na vida dele. Assim, da mesma maneira, ele na minha vida. Né? Então nós vivíamos desordenadamente. Nós vivíamos como um casal cristão, evangélico, mas numa vida desordenada. E nesse tempo nós temos vivido ali na casa, no sonho de Deus, sobre uma palavra profética de ordenar as coisas, de ordenar a nossa vida, de ordenar a nossa família, né? E começa pelas simples coisas, pelas coisas básicas. Não é somente ordenar a vida espiritual, né? Nós dentro da igreja, quando fala em ordenar coisas, já remete para o espiritual, né? Mas as coisas básicas. Nós estamos ali em casa ordenando as coisas, porque as coisas a gente começou a olhar, nós precisa mesmo dar uma ordenada. Nós, há uns quantos anos nós mudamos? 4 anos já? Passou, hein? 4 anos nós mudamos e fomos para uma casa com os móveis planejados, e nós já tínhamos móveis da outra casa. É alugada, é lógico, E aí nós fomos para aquela casa e nós desmontamos o guarda-roupa e colocamos aonde? No único espaço que tinha, que era na sala. Desmontadinho, né? No quarto não cabe, eu falo para você. Pode falar no microfone aí. Tudo decoradinho.
E aí quando vem essa palavra de organizar, e a gente começou a ver dentro de casa as coisas desorganizadas, né? As coisas básicas, as coisas simples. E aí nós então, numa ordem específica da minha esposa, precisamos ordenar as coisas e precisa resolver isso aí, né? Eu falei, amém, eu recebo essa palavra, vamos para frente. E a gente consegue enxergar bem aquilo que está desordenado em casa, né? Então, né? Olha, vamos dar um jeito, que senão vai parar as coisas lá no meio da rua. Então, vamos dar um jeito. Porque se a palavra é de ordem, então vamos ordenar todas as coisas. É muito fácil eu falar, eu vou ordenar o meu espírito, mas e o resto? Né? E o resto que eu vou proporcionando dentro da minha casa? E as outras coisas? Temos que ordenar. Mulher gosta muito, né? Assim, mulher gosta de comprar, né? É uma delícia. Gente, não é uma delícia comprar? É uma delícia comprar, não é? Comprar bolsa, comprar sapato é uma delícia. Pois é, só que aí você vai acumulando lá no fundo do guarda-roupa aquele monte de bolsa, né? Aquele monte de roupa. Aí tá lá, não tem mais espaço, né? Eu li um livro uma vez que você pega um guarda-roupa, o cara falando a respeito de casamento, uma parede inteira, né? O guarda-roupa toma uma parede inteira. 3/4 do guarda-roupa é só de coisa de mulher, 1/4 é de roupa de homem. Aí a mulher abre o guarda-roupa, a porta do guarda-roupa e fala assim, ai, não tenho nada para vestir hoje. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Por quê? Porque muitas vezes está desordenado. Porque muitas vezes tem coisa lá que precisa ser tirada. Tem coisa na nossa vida, nessa casa, que tem que ser jogado fora. Tem coisa que tem que ser limpo e reposicionado. E a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. E ordenar as coisas, como a Fanny está dizendo, é dar ordem, é colocar as coisas no devido lugar, né? Cada um tem o seu lugar. O filho tem o seu lugar, o marido tem o seu lugar, a esposa tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar dentro de casa. O trabalho também, o ministério. Então, ordenar é não distrair, é manter o foco. É dar ordem às coisas. É você olhar para dentro de si, olhar para o ambiente e buscar em Deus aonde que eu preciso ordenar. Ordenar a mente, os pensamentos. Quais são os seus pensamentos nesses dias? O que você tem pensado? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Aonde você tem colocado as suas mãos? Aonde você tem ido com seus pés? Né? Se algum lugar, algum ambiente que Cristo não cabe nesse lugar, nesse ambiente, então não tem como você estar ali. Porque você é a manifestação de Cristo na terra. Você é Cristo na terra, Cristo habita em você. Né? Então a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então quais são os nossos pensamentos? Precisamos ordenar, manter o foco aonde? O foco sempre é em Cristo Jesus. A essência é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Né, eu ouvia um tempo atrás o apóstolo Juan Balistrelli, ele estava ministrando, ele estava dizendo assim na ministração, que me lembrava, você precisa, em tudo você precisa ver Cristo. A tua esposa, Cristo, o teu filho, Cristo, né? O teu pai, Cristo, o teu trabalho, Cristo, a tua casa, Cristo. Tudo que nós fazemos e somos, nós devemos ver Cristo Jesus. Tudo é Cristo. E a Bíblia ainda diz, né? A ninguém conhecemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. Esses dias, foi quinta-feira, eu estava ali na igreja e chegou alguém para que nós atendêssemos um rapaz, um jovem. E ele estava falando que ele crê em Deus, que ele estudou a Bíblia por um ano, que tal, e que Deus fala com ele e tudo mais, e que ele é católico e tudo mais, e espiritualizado, aquela coisa toda, e falando de religiões, que passou por Testemunho de Jeová e tudo mais. E eu deixei ele falar, ele falou por uns 45 minutos, né? Para que depois eu pudesse entrar e dizer assim, tudo bem que você tem tudo isso daí, mas para o seu problema, para o que você está enfrentando nesses dias, né, que é drogas, bebida, para a sua situação difícil, só tem uma resposta, é Cristo Jesus. Você conhece um Deus externo, você precisa conhecer, você precisa receber a revelação de Cristo de dentro para fora. E eu fui ali
conversando com Ele, até chegar ao ponto, você quer reconhecer Jesus na sua vida? Você quer render a sua vida a Jesus? Você quer que Ele more dentro de você, que você seja a habitação do Cristo, do Deus vivo? Né? Ele falou, quero, né? Tudo bem? E aí então nós fizemos uma oração de confissão, né? Nós oramos com Ele, e logo em seguida que nós oramos, eu já pude declarar pessoalmente ali na frente dele, querido, agora você é filho de Deus, né? Eu posso dizer para você, eu reconheço que Cristo habita em você, eu reconheço Cristo em você, né? E foi muito bom, porque é interessante quando nós temos essa revelação de que ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como que você conhece a tua esposa? Como que você conhece o teu marido? Como que você o vê? Você vê Cristo na tua esposa? Você vê Cristo no teu esposo? Você tem honrado? Uma vez, Deus me chamou a atenção fortemente. Foi um baque assim, me deu um empurrão para trás. Porque depois de tanta coisa que tinha acontecido entre eu e a Fanny, o Senhor disse assim para mim, olha, você toma cuidado com o que você faz com a Fanny, porque antes de ser a tua esposa, ela é a minha filha. Falei, o quê? Papai, hein? É como se ele estivesse dizendo assim, ela é a menina dos meus olhos. Então, cuidado com o que você vai responder, cuidado como você vai se portar, vai conversar, como você, não levante a voz, porque antes de ser a tua esposa, ela é a minha filha. Falei, o quê? Amém. Ok, eu me rendo. Vai você. E nessa questão da gente ordenar as coisas, nós precisamos entender, a pastora Eliana, vocês conhecem a pastora Eliana aqui? Amém? Pastora Eliana, uma vez ministrando, eu gosto muito de sair junto com ela, de ouvir ela ministrando, ela ministra muito no meu espírito, e ela falando assim, ao longo da nossa vida, nós nos sentamos em várias cadeiras, né? Eu sou filha de Deus, mas como filha de Deus, hoje eu estou como pastora. Mas na minha casa, eu não sou pastora, eu sou a esposa do Ezequiel, eu sou a mãe do Guilherme. No trabalho, eu trabalho na secretaria de uma escola. Então, eu não posso falar com o meu aluno como eu falo com o meu filho. E eu não posso chegar em casa falando com o Ezequiel como eu falo com os meus alunos. Como eu trato eu não posso tratar um professor, uma professora, como eu trato o meu marido. Por quê? Porque cada papel tem uma ordem, tem um posicionamento. E em Cristo, eu sou filha de Deus, mas em Cristo eu preciso entender essas posições, eu preciso reconhecer todas essas coisas, porque senão eu saio da minha casa, tive lá algum enrosco, levo para dentro da escola. Aí eu saio da escola, e essa semana a gente teve uma situação que eu nunca tinha vivido. Temos muitos problemas, mas eu nunca tinha vivido. Na escola, a gente precisou chamar a polícia para um aluno essa semana. Foi uma situação extrema na escola. O aluno estava extremamente alterado e a gente precisou chamar a polícia. E depois, no outro dia, eu fui embora para minha casa, né, o diretor foi embora, a gente foi embora, o menino foi embora para a casa dele, a polícia tirou ele de lá, tudo. No outro dia, meu diretor chegou e falou assim para mim, Fanny, o que aconteceu ontem? O que a gente poderia ter feito para ter mudado essa situação? Aí eu falei assim para ele, você sabe o que eu vejo? Eu vejo que tudo poderia ter se resolvido dentro da sala de aula. Mas o aluno chegou alterado, chegou mesmo, não tinha condição. Porém, não precisava ter chegado no ponto que chegou. Se a professora tivesse tido um pouquinho mais de equilíbrio. É um ser humano com problemas, como todo mundo, mas ali na escola ela está lidando com 40 adolescentes. Se um professor, né, na situação dela, na posição dela, ela não tiver jogo de cintura, não tiver estabilidade,
E levar os problemas de casa para resolver na escola, ela não dá conta de nada. A situação chegou num ponto muito ruim. Por causa do quê? De um mau posicionamento. Por causa da falta do jogo de cintura, por causa de um mau posicionamento. Entende? Então, nós, na nossa vida, precisamos entender essas coisas, em quem nós estamos posicionados. E manifestar aquele em quem estamos posicionados. Eu trabalho numa escola, eu manifesto o que na minha escola? Eu manifesto a minha alma, a Fanny, brava. Né? Se perguntar para o Guilherme, sua mãe é brava? Ele, nossa, muito brava. Ou eu manifesto Cristo ressuscitado. Né? Na minha casa, com meu marido, eu manifesto a Fanny muito brava de vez em quando. E de vez em quando ele tem que me lembrar quem eu sou. É verdade, às vezes ele precisa me lembrar. Teve um tempo atrás, passando uns problemas lá, eu baguncei essa casa, final do ano passado. Fiz uma desordem nessa casa aqui, que deu o que fazer para arrumar a bagunça aqui dentro. E num desses dias, a gente estava sentado à mesa tomando um café, eu, o Ezequiel e o Guilherme. Aí o Ezequiel falava uma coisa, eu respondia daquele jeito, super educado. Até que ele chegou, virou e falou assim, você não é assim. Dá uma risadinha, ria. E ele é muito bagunceiro, gente. Ele é muito bagunceiro. O povo fala assim, Fanny, como que você aguenta? Porque ele é assim. Né? Um homem bem-humorado facilita muito a vida da mulher. Que homem bravo dificulta muito. Mas um homem bem-humorado, um homem em Cristo, um homem em Cristo, que entende Cristo, que porta Cristo e manifesta Cristo, facilita muito a vida. Então, na hora eu tomei um susto com aquilo. Gente, o que eu estou fazendo? Aí depois passou um tempo, aí eu fui obrigada mesmo a ir lá. Preciso conversar, baguncei essa casa, está desordenado, não sei o que fazer. Ah, você bagunçou e quer que eu ponha a ordem. Basicamente é isso mesmo. Né? E graças a Deus, porque a gente não entende muitas vezes os processos de Deus. Se eu não tivesse sentado no final do ano passado com a para colocar ordem aqui, no que estava bagunçado aqui, posições erradas das coisas, hoje seria mais difícil o processo. Hoje está menos dolorido de passar do que naquela época, se eu não tivesse colocado as coisas em ordem. Certo? Amém. Vamos fazer uma oração. Eu quero que vocês repitam junto. Como casal, todos podem repetir, tá ok? Vamos declarar, vamos profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né? Nós cremos, nós somos uma casa apostólica e profética, nós cremos na profecia, que Deus vem agindo nisso. E nós podemos declarar então, diz assim comigo, declaro. Estende a sua mão assim, isso. Declaro toda influência do sistema deste mundo, fora em nome de Jesus. Todo espírito imundo, infiltrado em minha alma, mente, emoções, vontade, desejos, fora, em nome de Jesus. Meu casamento está estruturado e edificado em Cristo, em seu amor, em respeito mútuo. Trago à existência a minha família estabelecida em Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. O casal, quando ele está alinhado, quando ele está ordenado, ele entende a posição dele como casal. O marido entende a posição dele, a mulher entende a posição dela. Quando isso aqui tudo está ordenado, todas as coisas estão na posição correta. O casal é uma cerca de proteção para o filho. A minha vida e a vida do Ezequiel é uma cerca de proteção para o Guilherme. E então, o que acontece? Se alguma coisa atinge, se tiver que alguma coisa atingir o Guilherme, passou aqui e passou aqui. Entende? A nossa vida, o casal é uma cerca de proteção para a família. Então, a nossa vida, quando nós estamos ordenados, alinhados em Cristo, posicionados, entendendo qual é a nossa posição, com tudo no lugar certo, não vai passar. Não, eu não estou falando que não vai ter problema.
Sabe aqueles problemas que a gente enfrenta? Poxa vida, né? Ficou desempregado. Nossa, não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que vai além disso, que mexe com tudo isso daqui aqui dentro, que vem para ferir, que vem para afrontar, que mexe principalmente. Os maiores problemas que vêm contra a família, vêm para mexer na identidade. Se mexeu na identidade do Ezequiel, abriu um rombo na cerca de proteção. Se mexeu na minha identidade, abriu um rombo nessa proteção. Então, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, firmados em Cristo, esse rombo não abre. Não vai abrir. Os problemas virão, porque problema vem. Mas não abala quem nós somos em Cristo e não afeta os nossos filhos. E nós entendemos que para ter uma vida ordenada, o homem precisa reconhecer o seu papel de sacerdote dentro de casa, né? Deus, ele estabeleceu que o homem fosse o pai espiritual para os seus filhos, tanto o pai biológico quanto espiritual. Mas muitos de nós não tivemos um pai com esse entendimento, com essa revelação. Mas hoje, pela graça de Deus, nós podemos ter essa revelação e viver isto. Responder ao que nós lemos agora há pouco em Jeremias, ao invés de responder não, eu não quero, não é para mim, dizer sim, isso aqui é para mim. Hoje é noite de você receber essa palavra e dizer sim, isso aqui é para mim, isso aqui é para que eu possa viver e manifestar Cristo dentro de casa. Então, pela graça do Senhor, nós temos vivido isso, de ser um sacerdote dentro de casa e poder impartir isso. O que é ser um sacerdote? É você ser um apóstolo dentro de casa, é você ser um pai espiritual. Você que é chamado por Deus para enviar o seu filho, para edificar o seu filho, para reconciliar o seu filho em Cristo Jesus, para que ele possa viver Cristo desde cedo. E isso não é simplesmente você abrir uma Bíblia e começar a colocar versículos bíblicos. Isso também passa por isso, isso é bom. Só que através do comportamento, das atitudes, através de como você trata a tua esposa. Será que você tem honrado a tua esposa, tem reconhecido quem ela é em Deus? Né? Depois que o Senhor começou a se revelar a mim, de dentro para fora, é que eu pude reconhecer o ministério na vida da minha esposa, de reconhecer quem ela é em Deus, do seu posicionamento, da preciosidade que ela é em Deus, boca de Deus na face da terra, que ela toca vidas, ela ministra aos corações, eu reconheço isso. Nós enviamos uns aos outros, quando o Senhor tem nos chamado para algo, nós enviamos uns aos outros, um ao outro. Então, não é só apenas ser o provedor, o mantenedor dentro de casa. Isso é bom, isso é real, isso tem que ser mesmo. Mas é ser esse homem que, além de ser o mantenedor, ele é o protetor. Ele precisa proteger. Você precisa proteger. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos proteger os nossos filhos. Nós temos orado ali, nós fazemos parte também da intercessão. Todos nós somos intercessores, né? Mas nós temos orado para que o Senhor guarde os nossos filhos nas escolas, em outros ambientes, que guarde o seu físico, sua alma, seu espírito. Mais do que nunca nós precisamos, você vê o que está acontecendo aí na sociedade sem Cristo. Então, o papel do sacerdote, né, é ser o protetor, é ser o mantenedor, é responsável, a responsabilidade do homem, né, é construir um ambiente seguro dentro de casa. Será que nós temos construído um ambiente seguro? Onde os nossos filhos, a esposa está seguro no ambiente? Será que a paz, nós temos uma palavra poderosa sobre as nossas vidas, né? De que todos nós temos uma casa de paz. Nós somos uma casa de paz. Onde as pessoas possam ir no teu lar, na tua casa, e possam sentir, e possam ver, e possam contemplar e viver aqui a paz. Um ambiente de paz, onde não há briga, intriga constante, mas onde Cristo reina. Então o homem, né? Tem muitos homens que por prazer abandonam seus filhos. Nós estávamos ouvindo o testemunho do Roger ali no Sonho de Deus este mês. Robert, o Roger é o outro. Nossa, eu brinquei tanto que acabei. É o Robert.
Rogers, não é você, é o Robert. Estávamos ouvindo o testemunho do Robert ali, que o Senhor o resgatou, né? Que ele foi transexual e viveu no mundo da homossexualidade, e o Senhor o resgatou. E ele estava dizendo, né, do seu pai. Nossa, agora até fugiu mais ou menos o que ia falar. Robert. Mas ele estava dizendo, ele estava dizendo sobre o seu pai, que houve a separação dos seus pais. Seu pai saiu de casa, eu não lembro agora mais ou menos a idade, 6 a 7 anos. E ele dizia assim: quem falou para o meu pai que eu queria me divorciar dele, que eu queria a separação dele? Né? Isso toca, né? Quando uma criança com, 7, 8, 9 anos, e os pais se separam, a criança ela pode perguntar: quem falou para o meu pai que eu queria a separação dele de mim? Que o pai dele se separou e saiu de casa e foi embora e abandonou ele. Não só abandonou a mãe, mas abandonou os filhos, né? Então, o Senhor, Ele quer que chamamos a responsabilidade, que o homem em Cristo Jesus chame a responsabilidade. É comigo. Aqui é comigo. Amém? Isso é ser homens, isso é ser hombridade, é ter hombridade. Nós podemos orar? Você já vai falar? Só eu falar desse aqui, aí você já vai falar. Amém, Jesus. Então fala, Pai, fala. O Senhor está contigo. Essa questão do homem, da autoridade do homem na vida de um filho é tão séria, que hoje Satanás ele tem uma boa estratégia e funciona muito bem. Normalmente, né, o homem ele sai de casa, principalmente, isso é uma pesquisa estatística, quando o primeiro filho está quase chegando na adolescência. E uma coisa que é inerente ao ser humano assim, adolescente é divertido, né? Chega na adolescência, ele tenta buscar a identidade dele. Ele não sabe quem ele é. Dentro da escola você vê os guetos, você vê as tribos. Eu sou da tribo dos evangélicos, eu sou da tribo dos roqueiros, eu sou da tribo dos skatistas. E é divertido ver isso. Dentro da escola a gente vê bem isso. Eu sou dos cabelos coloridos, e é legal pra caramba ver os cabelos coloridos que aparecem na escola. Né? Por quê? Porque o adolescente, a criança, ela está saindo da criança, onde o referencial é a família, é o pai e a mãe, com quem convive ali com ela. Entrando na adolescência, ela começa o quê? Buscar a sua identidade, buscar quem eu sou, da onde eu vim, quem eu sou. E você pode ver, e eu estava conversando ainda essa semana com uma mulher, o filho mais velho dela, nessa faixa de 13 anos, começou a o quê? A perguntar: mãe, e meu pai? Mãe, e meu pai? Ela é casada de novo, tudo. Entendemos todas as situações. Aqui não é julgo. O nosso intuito não é julgo. É só trazer esclarecimento para aquilo que acontece muitas vezes e nós não enxergamos. Nós, como igreja, como filho de Deus, não enxergamos aquilo que está acontecendo. Né? Mãe, e meu pai? Seu pai não está... Aí o menino falou assim: mãe, sabe quem que eu vi na rua? Meu pai. E o pai dele não reconheceu ele na rua. 13 anos. Há 9 anos não fala com ele e não reconheceu ele na rua. E ele conhece porque ele vê o Face, ele faz isso, né? Aí é que conhece. Então você imagina o quão devastador isso é para a alma de um adolescente que está buscando quem eu sou. E isso é algo que está sobre o homem, porque Deus deu essa autoridade sobre o homem de firmar principalmente a sexualidade do filho. Por que o homem? Porque o homem, biologicamente falando, XY. A mulher é o quê? XX. Geneticamente falando. Então, o homem, ele tem... quem determina sexo de bebê é o homem. Quando entra na adolescência... Falando biologicamente, né, o homem, e quando entra na adolescência, que o adolescente começa, quem eu sou, começa essa briga por essa identidade. Quem firma a identidade? O pai. E muitas vezes o pai, como Ezequiel falou, não tem entendimento da autoridade que tem. Aí é aonde
falando a respeito dessa responsabilidade do homem. Então, não é querer assim, bater, brigar com vocês, homens, mas é o que Deus deu, é que está sobre a vida de vocês. Aconselhando um casal esses tempos atrás, eu falei assim, tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, e vindo para cá eu lembrei dessa frase. Ele falou assim, qual filósofo? Jonathan Parker. Quem conhece Jonathan Parker? O avô do Peter Parker, do Homem-Aranha. É verdade. Ele falou assim, com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Existe uma grande autoridade na vida do homem, né? Uma grande autoridade. E isso tem que ser exercido com muita responsabilidade. Entende? Então é algo muito sério. E está sobre nós, os homens, né? Essa responsabilidade de criar esse ambiente de favor de Deus, de graça, de proteção dentro de casa. Só para contextualizar, e nós vamos também profetizar sobre os homens, mas Gênesis 6, 13 e 14 diz assim: então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus fala assim: Noé, você vai fazer a arca, faze uma arca de madeira, tu a farás. Deus não falou para os filhos de Noé, Deus não falou para a esposa de Noé, Deus falou: Noé, é com você. Então Deus está dizendo: homem, é com você. É chamar a responsabilidade para um ambiente de proteção dentro de casa. Essa é a nossa responsabilidade. Noé construiu a arca sozinho, e depois todos os seus filhos, a sua esposa desfrutou. Amém? Para a salvação. Então nós somos esses responsáveis. Então nós vamos declarar, amém? Vamos confessar, então vamos declarar e vamos profetizar. Então eu quero que somente os homens repitam comigo, não apenas uma repetição, mas uma confissão, né, trazendo à existência o que nós vamos declarar. Levanta a mão em si e vamos, o levantar da mão é sinal de rendição, ok? Amém? Diz assim comigo: entrego o governo da minha vida a Cristo Jesus, e nele, através dele, por ele e para ele é que vivo. Me apresento para ser governado por Cristo. Em Cristo eu sou um homem de caráter, de honra, forte, destemido, corajoso, excelente em justiça, em graça e favor. Amém. Glória a Deus. Esta é a verdade sobre você. Amém. Essa é a verdade sobre nós. Nós, como mulheres, precisamos ficar atenta, eu acho que principalmente, muitas vezes, na nossa posição dentro de casa. Muitas vezes nós temos, e é uma boa justificativa. Eu vi um meme esses dias, falando sobre a TPM, que eu dei risada. O pastor falando a respeito da TPM, né? que é um demônio que aparece de vez em quando, que atrapalha a vida dele na casa dele. Ele criou um meme lá. Mas nós mulheres, nós temos sim variação hormonal, sim, isso é fato. Mas nós não podemos usar as variações hormonais que nós temos como justificativa para manifestar todo o lixo da nossa alma. Aí a gente fala, a gente grita, a gente esperneia e manipula facinho, facinho. É facinho, facinho fazer isso. Então, nós como mulheres precisamos estar atentas a todas essas coisas. Temos sim variação hormonal, né? De vez em quando Ezequiel, filho, não chega perto da mamãe não, tá meio perigoso. Desvia. É verdade, porque pelo menos, né, tem mulher que passa mais fácil, né? Para mim não é fácil não, para mim é mais difícil, mas tem mulher que passa mais fácil, é verdade. Mas e muitas vezes, se a gente não estiver atento, se a gente estiver distraída,
Engraçado que o meu filho não sabe mesmo, ele não sabe dessa parada, então eu tenho que avisar, ó, fica atento. E é bom que ele já vai aprendendo, né? Porque... E às vezes a gente se distrai, a gente não percebe. Não percebe, mas nós precisamos entender o nosso posicionamento e não usar como justificativa todas essas variações que nós temos para manifestar a lixeira que a gente tem na nossa alma. Acho que foi na quinta-feira mesmo, eu passei o dia fora de casa, eu trabalhei, fui direto para a igreja, que eu tinha um compromisso lá, à noite tinha culto das mulheres, eu cheguei em casa, eu saio, né, eu entro às 7 da manhã na escola, nós chegamos em casa umas 10h30, né? Gente, eu não era gente, eu estava morta, eu não sabia se eu queria comer ou se eu queria dormir, de tão cansada que eu estava. Aí Ezequiel falou assim, ó, enquanto eu faço, toma banho, vem comer e dorme. Eu fui, tomei banho rapidinho, e aí ele fez alguma coisa, aí eu sentei à mesa para comer, o Guilherme veio e ergueu o prato de pão que ele tinha partido o pão para mim, mas eu dei uma explodida com ele, 10h30 da noite, mas que coisa, Guilherme, me deixa comer, estou cansada, caramba. Aí o Ezequiel pegou, virou, falou assim, bem, ele partiu o pão para você. Aí ele levantou da mesa, foi lá para cima, e eu falei assim, eu terminei de comer, respirei fundo, o que eu fiz, né? Aí o Espírito Santo na hora, né? Daquela cutucada que te joga para trás, né? Filho, me perdoa, perdoa mamãe extrapolou, desculpa. Tá bom, mamãe, de boa, mamãe. Porque, né? Porque o meu filho, não é porque é meu, mas ele é uma belezinha, e isso quem fala são as pessoas que convivem com ele, né? Então, nós não temos motivo, nós precisamos estar atentos àquilo que acontece, porque senão a gente extrapola. E eu quero que você levante a sua mão e repita comigo assim. A mulher, tá, gente? Desculpa. É a mulher. Eu me movimento com exatidão no propósito determinado por Deus. Sou estabelecida em amor, graça, sirvo em sabedoria, sou honrada e sou reconhecida. Amém? Amém? E depois de ter estabelecido o marido, ter estabelecido a mulher, a gente quer falar um pouquinho a respeito dos filhos, e foi isso que o Espírito Santo ministrou muito conosco à tarde e para essa noite. Quando nós chegamos aqui, o Espírito Santo falava assim, uma noite de reconciliação de pais com filhos. E eu vou só contextualizar para vocês aquilo que o Espírito Santo falava conosco nessa tarde, que era a respeito da casa de Eli. Eli, essa história está em 1 Samuel 2, capítulo 2, capítulo 3, está naquele pedacinho ali. Eli era um sacerdote, né? Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e Eli cuidou de Samuel, depois que Samuel foi deixado lá no templo, né? Todo mundo sabe dessa história. E Eli, ele não soube cuidar da sua casa. A sua casa foi um desastre. Ele perdeu a sua casa, ele perdeu os seus filhos, ele não inculcou nos seus filhos, ele não incutiu nos seus filhos Deus, ele não ministrou Deus ao coração dos seus filhos. E os seus filhos faziam o que queriam na casa do Senhor. E é toda essa história está ali, né, nesse pedaço de 2 e 3 Samuel. E eles faziam o que queriam. E aí Samuel, então, depois, vindo de uma palavra do Senhor, libera um decreto sobre a casa de Eli. E uma parte que eu vou ler aqui que eu achei muito sério, é algo muito pesado. Fala assim... Em 1 Samuel, está escrito assim, no capítulo 2, do 31 ao 34. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei, esse é o decreto do Senhor, né, sobre a casa de Eli.
em que aniquilarei o teu poder e a força da tua família, de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família, e contemplarás a aflição na minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoa que alcance idade avançada. E aquele de tua linhagem, a quem eu não destruir do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento, e te provocar tristeza, e todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer com os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morreram no mesmo dia. Então, é algo muito sério por causa da negligência de um pai. Eu acho um decreto muito sério. Não chegar a morrer na plenitude dos dias, não chegar a ser idoso. Aí, naquele mesmo dia, né, os filhos morreram, a esposa de Finéias deu à luz, chamou lá de Icabode, o filho, né, que a sua glória se foi. Os filisteus vieram, entraram em Israel e levaram a arca. Uma casa simbolizando aquilo que estava acontecendo na nação. É algo muito sério quando nós, como pais, negligenciamos a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos não são propriedade nossa. O Guilherme não é minha propriedade. Muitas vezes, logo que nós voltamos para o sonho, algumas vezes eu sentei com a apóstola Leila para conversar com a Leila, muitas coisas. Uma das coisas que eu fui conversar com ela uma vez foi a respeito do Guilherme. Ele era criança ainda, e eu conversando algumas coisas com ela, ela falou assim para mim: Fanny, o teu filho não é tua extensão. O teu filho, ele não é a tua história. Eu sofri muito na escola, eu não gostava de estudar, eu sofri muito, troquei muito de escola, então eu não tinha amigo, eu sofria muito bullying, tinha horror de ir para a escola, mas ia. E, né, sempre passei de ano, nunca tive problema, mas eu não gostava, eu sofri muito bullying. E aquilo me marcou tanto a minha vida, que eu ficava que nem um trem em cima do Guilherme. Eu ia na reunião da escola: professora, como está o meu filho? Eu quero saber se ele tem amigo, eu quero saber isso. Ele estuda bem. Eu falei: eu não me preocupo com o intelectual dele, porque ele manda bem. Sim, senhor. Mas eu me preocupo com o relacionamento dele. Não, Fanny, está tudo bem. Ele se relaciona super bem com as pessoas. Aí eu fui conversar com a Leila. Aí a Leila falou: Fanny, o seu filho não é a sua história. Por quê? Porque nós temos a tendência de projetar nos nossos filhos quem nós fomos, né? Projetar nos nossos filhos as nossas frustrações ou aquilo que nós não conseguimos ser. Não, meu filho vai estudar isso porque eu queria e eu não consegui. Meu filho não é minha propriedade. Meu filho não é meu. Quantas vezes, para tomar decisão com o Guilherme, aquela oração canelinha de fogo. Sabe como é que é a oração canelinha de fogo? Sabe? Como é que é, meu? Deus, socorro, é teu filho, não sei o que fazer com ele. Verdade? Oração canelinha de fogo. Senhor, não sei o que fazer, é teu filho, não sei o que fazer com ele. Aí então o Senhor vai dando estratégias. O meu papel como mãe, o nosso papel como pai é proteger o coração do Guilherme, para que a identidade dele não seja ferida. Não é proteger ele, não, filhinho, você está sempre certo, não. É proteger o coração para que a identidade dele não seja ferida. Quando ele era criança, ele teve um problema no condomínio. Ele entrou em casa chorando, e eu, como uma boa mãe que sou, eu vou descer, eu vou bater nessas crianças. Mas não posso, o filho as crianças não são minhas, eu bato nas crianças, a mãe vem bater em mim. Né? Respirei fundo: Senhor, o que eu faço? O que eu faço com meu filho? Ele falou, aí eu respirei fundo, o Guilherme já não era mais pequenininho, não cabia mais no meu colo. Eu falei: filho, deita aqui na perna da mãe. Só cabe a cabeça na perna da mãe, né? Aí, o Espírito Santo ministra o coração do teu filho. E ali então: filho, o que aconteceu? Eles falaram que eu sou isso, aquilo. Filho, você é aquilo que eu digo que você é. Eu sei quem você é. E você sabe o que aconteceu? Ele enxugou as lágrimas, respirou fundo. Filho, vamos orar abençoando seus amigos? Vamos. Quer orar, filho? Não, mamãe, você ora. Tá bom, então repete comigo. E ali eu fui orando uma oração simples. Eu perdoo
o fulano, eu perdoo a cicrana, perdoo. Senhor, obrigado. Ele foi perdoando. Mamãe, mas eu não quero descer agora. Tá bom, filho, não tem problema. Ele foi para o quarto dele, continuou brincando, e ali resolveu. Poderia ter se instalado uma raiz de rejeição no coração do meu filho. Mas nós, como pais, temos que entender quem são os nossos filhos. E interessante isso que a Fanny está dizendo, porque o maior legado que nós devemos deixar para os nossos filhos, né, é Cristo, é a vida de Cristo. Impartir a vida de Cristo. Eu lembro que desde os primeiros dias de escola, meu filho com... Quantos anos ele começou a estudar? 6 anos, ela que sabe das datas, né? 6 anos. Ainda bem que tem aqui a universitária, né? Que sabe das coisas. Então, com 6 anos de idade, né, quando eu ia, eu sempre faço questão, nós, né, sempre fazemos questão de levar e buscá-lo, né, como pais. E também de ficar comigo ou com ela. Então, e ali, desde os 6 anos de idade, eu ia para a escola com ele, e sempre assim, ou de carro ou a pé, dizia: filho, você é inteligente. Filho, sabe de uma coisa? Você é sábio. Filho, você é forte, você é corajoso. E desde os 6 anos de idade, né? Ao ir para a cama, mesmo ele do sono lá, dormiu, e eu continuava orando, porque eu aprendi que eu podia ministrar no espírito do meu filho. Então eu ministrava com ele todas as noites, né? Desde pequenininho. E o resultado que nós vemos é uma criança que, graças a Deus, já é adolescente, é? Ah, tá, pensei que era criança ainda. Que é difícil ele tirar uma nota 8, 9, a maioria é 10. É uma criança inteligente, matemática domina, né? Manda bem. Uma bênção do Senhor. E quando eu falo isso, quando a gente está discipulando ali, e a gente diz assim: você acha que se o meu filho, né, algum aluno, algum amiguinho dele na escola dizer para ele, né, você é burro, você não fez isso certo, está tudo errado aqui. Você acha que ele vai acreditar no amiguinho dele, dizendo que ele está errado, que ele é burro, ou ele vai acreditar no pai dele, que diz todo dia quem ele é? Entendeu? Então nós somos profetas, todos nós somos profetas. Nós profetizamos a vida dos nossos filhos. E isso ele vai levar para os meus netos, para os meus bisnetos, né? E vai adiante, de geração em geração. Isso o que é? É a cultura da bênção de Deus. Está dentro de nós fluir esse Cristo para a vida dos nossos filhos. Então é muito importante isso, né? De sermos coerentes do que nós somos em todo lugar, do que nós somos dentro desse ambiente, do que nós somos em casa, no trabalho, sermos coerentes, não é? O que pode acontecer é alguém sair da igreja, como já acontece muito, e indo para casa alguém pode dizer: nossa, você viu? Não gostei daquele hino, cantaram aquele canto lá, não tem nada a ver. E o pai dizendo para a mãe, né? Poxa, você viu como é que foi hoje? Foi diferente, o negócio não fluiu legal. E o filho está ouvindo: nossa, que Deus é esse, né? Que os meus pais vão na igreja, a gente vai e tal, mas aí quando vai embora para casa está dizendo mal da igreja, do irmão, da irmã, da líder das crianças, do líder dos adolescentes, né? E aí não há uma coerência. E o filho está absorvendo isso. Então precisa haver coerência naquilo que nós somos em Cristo, do que nós vivemos em Cristo. Nós estamos estabelecidos em Cristo. E eles aprendem mais através do exemplo do que através de palavras. Os filhos estão de olho no exemplo dos pais, como que eu me porto com a minha esposa. Tem o exemplo simples, né? Quando nós estamos caminhando assim na rua, né? Sempre, já no inconsciente, eu vou para o lado dos carros, e a Fanny e o Guilherme ficam para o lado de dentro. Uma coisa simples, né? E a Fanny conta, eu não estava junto, ela conta que uma vez ele estava, quando criancinha, pequenininho ainda, ela estava com ele assim, andando na rua, assim, na calçada, rua não, que é carro, né?
na calçada e ela estava para o lado de fora. E ele falou, mamãe, vai para o lado de dentro. Não foi assim? Porque ele queria proteger a sua mãe. Ele queria proteger, como eu faço. Né? Uma coisa simples e básica, mas que isso aí traz algo no espírito também. Né? E aí o que você falou? Não, fica pro lado de dentro que você é criança ainda, né? Senão... Aí eu fui mostrando, falando, não, filho, por enquanto quem cuida de você é a mamãe. Por enquanto você vai para dentro. Quando você tiver maior que eu, você vai andar pro lado de fora. E hoje ele está maior que eu. Né? O prazer dele é me abraçar assim por cima. Oi, baixinha, oi, baixinha. Né? Porque ele está com 1,72 m de altura. Aí o prazer dele é oi, baixinha, oi, baixinha. E a coerência também diz respeito, por exemplo, porque ele pode ver Cristo em nós, e nós, como filhos que somos, que honramos a nossa paternidade, né? E o meu filho, nós temos percebido nele também o reconhecer a paternidade. Quando nós estamos com dificuldades, então nós corremos ao apóstolo L, né? E vamos lá nos aconselhar, pedir uma orientação, e a gente senta em casa para resolver situações. E ele, quando a gente passa para ele, ele diz assim, vocês já conversaram com o apóstolo L? Daí a gente fala, já, filho. Então está tudo bem, está tudo certo. O que ele falou está falado. Reconhecer a paternidade. Quando a coerência, o seu filho já vai viver esse ambiente de paternidade. Amém? Isso é tremendo. Porque como Ezequiel ele é coerente no comportamento dele, ele entende a paternidade. Então, quando ele fala assim, o que o AP falou, a confiança dele é tão plena. Por quê? Porque o que ele vê em casa é coerência no nosso comportamento. E teve um retiro de mulheres em setembro, e o tema do nosso retiro foi uma história de amor. Foi o tema do nosso retiro, né, lá, uma história de amor. E conforme a gente foi passando o tempo, a gente se reunia, as ministras ali se reunindo, tudo. E uma vez, numa dessas reuniões, eu estava lá e o Espírito Santo falou assim para mim, e a apóstola Leila ministrando com a gente a respeito de Esther, né, ali do que aconteceu com Esther, Vasti ministrando, algo tremendo que o Espírito Santo trouxe. O Espírito Santo falou no meu espírito, o amor requer atitudes intencionais. Atitudes intencionais não são atitudes que manipulam. A manipulação, a base é o egoísmo, a base é adâmica. Mas quando eu amo e eu tenho uma atitude intencional, a minha atitude intencional é o próximo. Então, o amor ele requer essa atitude intencional. Adolescente, chega uma hora que não quer vir na igreja, porque passa por essa fase. O Ezequiel não passou. Ele matava para ir para o culto. Mas eu passei. Eu não queria ir para o culto. Né? Não queria. Eu não gostava. Chegou uma época que eu não queria ir, mas eu ia. Aí o Guilherme ele começou com essas coisas. Posso ficar em casa? Então, eu comecei então, a mediar algumas coisas. Hoje você vai. Aí chegava, filho, hoje você pode escolher. Ou você pode ficar em casa, ou você pode ir comigo. Tá bom. E quando ele queria ficar, que eu não deixava ele ficar, que era para ele ir, eu falava assim para ele, filho, você tem o direito de escolha. Se você quiser ficar, é para você ir, mas se você quiser, você pode ficar. Posso, mamãe? Claro, filho, claro que você pode. Só que você fica uma semana sem Xbox e uma semana sem celular. Então, ele decide o quê? Ir para a igreja. Lógico, vai ficar uma semana sem Xbox. Aí, então, ele decide o certo. Vai bicudo, mas aí ele decide o certo. Né? E eu fui trabalhando isso com ele. Aí, por que eu estou falando de atitude intencional? Algumas vezes, eu pego o Guilherme à tarde, que eu fui ensinando, ele ganhava mesada, porque agora está meio restrita a mesada dele, mas ele ganhava mesada. Aí ele falava assim, mamãe, vamos para o cinema à tarde? Opa, filho, vamos, você tem dinheiro? Ele, você não tem, mamãe? Não, a mamãe não tem. Eu tenho.
Então, ali a gente ia à tarde para o cinema, como o dinheiro era dele, ele pagava tudo. Ele pagava a entrada no cinema. Filho, vamos comprar salgadinho no mercado, porque é mais barato. Não, eu comprar salgadinho, entrar com a sacolinha do supermercado no cinema. Né? E comprava pipoca. Aí a primeira vez que ele comprou, que não sobrou nada para esfirra, para a gente levar para casa, na segunda vez que a gente foi, mamãe, vamos passar no mercado para comprar o salgadinho. Né? Mas, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai, a minha intenção é mostrar para ele como um homem se comporta. Como um homem tem que fazer, porque eu trabalho com adolescente. Tem adolescente que não sabe preencher. Hoje não usa cheque, mas um tempo atrás o adolescente, tia, preenche para mim. Pô, 17 anos, não sabe preencher um cheque? Não sabe preencher um documento? Não sabe conversar com a gente? Né? Aí eu mostrando para o Guilherme, filho. Aí ele falou com a moça do caixa, ele escolheu o lugar, ele conferiu o troco, fez tudo. Uma atitude intencional para moldar um comportamento. Aí passou um tempo, esse ano, agora, esses tempos atrás, eu percebendo algumas divergências, porque conforme o menino cresce, ele volta para o lado da mãe. Normalmente é assim, a menina ela volta para o lado do pai. E o menino ele volta, então o Guilherme ele é grudento, sabe aquela criança grudenta? Ele é grudento, se deixar ele passa o dia. Mamãezinha, me dá um abracinho, mamãezinha, me dá um abracinho. Ele é assim, ele é desse jeito. E eu percebi um pouco mais distanciado do Ezequiel. E aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Até que o Espírito Santo me deu um estalo. Manda eles para o cinema à tarde. Aí conta essa parte você, dos bigodes, do coisa dos bigodes. Não? Aí o Ezequiel chegou em casa, eu estava trabalhando, Ezequiel chegou em casa, estava de férias com o Guilherme. Filho, vamos para o cinema hoje. Mas e a mamãe? Porque quem vai para o cinema à tarde com ele sou eu, né? Mas e a mamãe? Não, filho, hoje é uma tarde de bigode. É só bigode hoje. Né? Aí foi para o cinema, assistiram o filme, comeram, foram para casa. Isso foi numa segunda. No final da semana, o Guilherme baixou um jogo para ele jogar. Mamãe, baixei um jogo para mim jogar com meu pai no Xbox, porque ele joga sozinho. Então, a atitude de ir ao cinema provocou uma resposta. Vou fazer... Que sai do nosso interior, que salta para a vida. És a luz perfeita, és o perfeito amor que dissipou todo o temor. Filho dado por eterna compaixão, Cristo exato é sem comparação, o primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua voz, Filho dado por eterna compaixão. Cristo exato é sem comparação, o primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua voz. Oh! Oh! Sim! Sim! Ei, caramarama, história nova. A palavra é o rio incontrolável que sai do nosso interior, que salta para a vida.
luz perfeita és o perfeito amor que dissipou todo temor. Filho dado por eterna compaixão, Cristo exato é sem comparação, o primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua voz, Filho dado por eterna compaixão, Cristo exato é sem comparação, o primogênito toda a criação. O universo se sustenta por tua voz, Filho dado por Cristo exato é sem comparação, o primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua somos sustentados por tua voz, Senhor. Filho dado por eterna compaixão, Cristo exato é sem comparação, o primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua voz, Filho dado por eterna compaixão, Cristo exato é sem comparação, o primogênito de toda a criação. O universo se sustenta por tua mão. Xerere caralabaraba, xere candalabarabas. Racandalama, xore andalabarabas. Ocuri andalalaraba, xere candalama. Xere calamaraba, xore andalabarabas. Sabe o que eu contemplo nesses dias, irmãos? Eu falei que ontem, como que o Senhor tem feito conosco, né? Porque às vezes nós estamos todo dia ouvindo uma porção de Cristo, mas nós estamos no efeito mola. O que é o efeito mola? Aquele que você estica e ele volta para o mesmo lugar. Você aperta, ele volta para o mesmo lugar. E dentro da engenharia mecânica a gente estuda e tem uma lei que fala a lei de Hooke, que ela fala sobre o coeficiente de elasticidade. E depois que o coeficiente de elasticidade, a elasticidade é esse efeito de ir e de voltar, ele é rompido, você entra na deformação plástica. Aí tem um outro coeficiente, que é o coeficiente da deformação plástica. Se você estica a mola a um certo ponto, e você estica mais, que ela se deforma. Amém? Então, no primeiro dia que o apóstolo Cristiano ministrou aqui, no meu espírito eu entendi
que os homens, porque fala muito com os homens que estão ouvindo a palavra que vai e volta. No primeiro dia essa mola ela esticou e deformou. E ontem, quando a Leila posicionou os homens de novo, essa mola rompeu. E se não houvesse esse rompimento, porque quando venceu-se o coeficiente da elasticidade, da deformação plástica, quando você deforma, chama de deformação plástica, mas precisa romper. E quando há o rompimento, a ruptura, aí há a separação. Então o que foi importante ontem? Houve essa ruptura daquilo de você vai, eu sou assim mesmo, eu fico assim mesmo, eu sou homem tal, eu tenho que falar desse jeito mesmo, eu não mudo meu jeito de falar. Ontem rompeu-se, para que hoje nós pudéssemos ser fundamentados em como ensinar os nossos filhos, como dar destino aos nossos filhos, né? Então o Senhor vai fazendo uma construção, querido. O seminário do ano passado, o pastor Léo veio aqui e ministrou conosco, o pastor Léo do Mevan lá da Penha, ele ministrou e ele deixou uma ponto bem pontuado. Quando o homem entende, ele alinha a casa. Ele deixou bem pontuado isso. Ele falou assim: minha esposa orou por mim por 10 anos e minha casa não se alinhava. Quando eu conhecia o Senhor, em 3 meses eu alinhei minha casa. Porque está conosco, amém, os homens. E aí ontem a Leila deixou muito pontuado, e hoje o Ezequiel veio aqui com a Fanny e pontuou claramente sobre isso. E aí você pergunta assim, nossa, aqui na casa só tem 2 conferências anuais, que é uma de mulheres e uma de família. Só que chega na de família, os homens sempre alinhados, porque não precisa, querido. Porque se você é o sacerdócio, está na sua mão, amém? E quando nós entendemos, irmãos, porque nós temos a questão de julgar. Ah, porque é minha esposa, ah, porque é meu filho. É só reflexo daquilo que você imparte, daquilo que você gera. E o Ezequiel pontuou muito preciso isso, junto com a Fanny aqui, sobre o que nós impartimos dos nossos filhos. Irmãos, os nossos filhos precisam ter amizade no corpo. Os nossos filhos precisam viver no corpo. Não se trata mais de nós. Porque os nossos filhos, nós precisamos entender isso. Os nossos filhos, foi o Pai que nos deu. Porque antes deles serem nossos filhos, eles já foram escolhidos do Pai, desde antes da fundação do mundo. Você só teve a graça de gerar para o Pai, você está entendendo isso? Mas não é seu, é do Pai. Então nós temos que dar destino com a mente de Cristo, não com a nossa mente. Se você quiser dar destino à sua família, ao seu filho com a sua mente, vai dar errado, querido. Agora, se você estiver em Cristo, vai dar muito certo. Você vai entender coisas espirituais. Você vai entender que cuidar do seu filho às vezes é muito mais espiritual do que horas de oração. Você vai entender que você sentar com ele, conversar com ele, vai ser muito mais espiritual do que horas você querendo ensinar uma coisa para ele que não é verdade em você. Os nossos filhos não precisam conhecer a história bíblica apenas. Não estou falando que você não tem que ensinar a palavra. Mas se você ensina a palavra e você não é a palavra, irmão, você desconstrói o que você ensina. Você está entendendo isso? Tudo que nós ensinamos para o nosso filho, nós temos que ser essa palavra. Os nossos filhos não querem saber a biblioteca que nós conhecemos, eles querem ver a Bíblia que nós somos. Então, se nós somos o que nós ensinamos, está tudo certo. Não há incoerência. Nossos filhos estão alinhados, porque eles estão vendo em nós aquilo que nós ensinamos. Quem está comigo nessa noite, quem está entendendo? Querido, deguste tudo isso. Revire tudo isso. As ministrações dos seminários estão sendo gravadas, vão ser editadas. Se você quiser acessar essas ministrações, deixe na recepção lá o seu e-mail. A gente vai mandar para você por e-mail as ministrações, tá? Dos dias. Amanhã nós estamos aqui continuando o seminário. O que vai acontecer amanhã às 19 horas? Nós vamos ter um casamento.